Olá, sejam bem-vindos à aula de número 5 da Escola Bíblica Dominical, a Escola da Fé Bíblica. E hoje, como discípulos de Cristo, como seguidores do Mestre, quero convidar-vos para uma maratona. Talvez a lição de hoje seja um pouquinho mais longa, mas eu creio que vai valer a pena. Em vez de tratarmos cada ponto teológico relacionado com a expiação de Cristo, eu quero hoje trazer-vos o bolo inteiro. E vamos ver se consigo, sem ser cansativo, mas de uma forma que eu possa ser objetivo e de uma forma clara, falar-vos acerca de os termos teológicos envolvidos na doutrina da expiação de Cristo. Tem a ver com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário e os seus efeitos para o perdido pecador. Neste primeiro ponto, ou tópico, imaginemo-nos no tribunal de Deus. Aí há certos termos que são usados e que têm significados particulares, distintos, e que nós vamos procurar então entender. A justiça que cura. Este é o primeiro termo que vamos procurar entender. Vamos falar, dentro deste tópico, a justiça que cura, vamos falar e entender o que é que significa substituição, vamos entender o que é que significa satisfação, vamos entender o que significa propiciação e vamos entender o que é que significa a palavra vicário, ou o termo sacrifício vicário. Mas para isso vamos integrar-nos no contexto do mundo antigo, onde a justiça era retributiva, ou seja, havia uma paga, olho por olho, dente por dente. Um crime exigia uma compensação. No sistema levítico, o pecado trazia a morte e o sangue de animais cobria temporariamente a dívida. Em Hebreus 9, 22, lemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isto é uma lei espiritual. Assim como existem leis físicas, existem também leis espirituais. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele foi o nosso substituto penal. Ora, aqui temos o primeiro termo, substituto penal ou substituição, ou seja, ele assumiu o banco dos réus para que nós tivéssemos o lugar de filhos. Portanto, a doutrina de Cristo como substituto penal significa que Jesus, na cruz, assumiu o lugar dos pecadores, recebendo sobre si a punição, a penalidade que era devida à humanidade por causa dos seus pecados. Então, Jesus atuou como substituto perfeito, sofrendo a condenação da morte para satisfazer a justiça divina e garantir o perdão, libertando então os crentes do castigo eterno. Então vemos aqui o termo substituição. Significa que Jesus tomou o lugar do réu, morrendo em lugar dos pecadores. Refere-se, portanto, ao facto de que Cristo assumiu a pena, por isso se diz substituição penal. Ele assumiu a pena, a nossa pena, ou seja, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Esta é mais uma lei espiritual. E a maldição que a humanidade merecia, portanto, que Cristo assumiu a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Qual é o fundamento bíblico?
Temos passagens como Isaías 53, que diz que foi ferido por causa das nossas transgressões. Temos Romano 3, que diz que a justiça de Cristo por causa do sacrifício, ou seja, a justiça de Cristo foi-nos imputada por causa do sacrifício dele mesmo. Em 1 Pedro 3,18 nós lemos, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para quê? Para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ora, o pecado do indivíduo foi punido na carne de Jesus e não na própria pessoa pecadora e culpada, resultando daí a reconciliação do homem pecador, e agora restaurado, com Deus. A morte de Cristo foi vicária. O que é que significa este termo? Significa substituição, ou seja, a morte de Cristo foi feita em nosso lugar e trouxe a satisfação da justiça de Deus. Outro termo teológico, a satisfação da justiça de Deus. Deus ficou satisfeito com este sacrifício voluntário do Senhor Jesus. Existe também o termo propiciação, que descreve Cristo como o propiciatório. Consulte Hebreus capítulo 9, versículo 5. O lugar onde a ira santa de Deus contra o mal é aplacada pelo amor que se doa, transformando o juízo em misericórdia. O que é isto da ira de Deus aplacada? Refere-se à cessação do juízo divino sobre o pecado. Alcançada esta cessação através da obra expiatória de Jesus Cristo. Por isso se chama propiciação. Significa então que a justiça divina que condena o pecado foi satisfeita, transformando a ira em clemência e resultando em paz entre Deus e a humanidade. E o que é isto da ira de Deus? A ira de Deus é uma reação santa e justa contra o pecado. Não é um sentimento de raiva, de cólera ou incontrolável. E qual é o papel de Cristo? Jesus, como propiciatório, cobriu, cancelou e satisfez as exigências da lei divina. Como resultado, a ira de Deus foi aplacada. Significa que o perdão é oferecido e a condenação removida, resultando daí o que é? A nossa reconciliação com Deus. Verdade fundamental que extraímos daqui, que a santidade de Deus não ignora o pecado, mas o seu amor providencia o pagamento. Qual a aplicação prática? Podes parar de tentar pagar pelos teus erros, passados ou presentes, com boas obras ou culpa. A fatura já foi liquidada por Jesus. Qual o princípio transcultural? Em todas as culturas há um sentido de dívida moral, mas Cristo é a solução definitiva para a consciência pesada. Vamos passar agora para o segundo tópico desta lição. E vou chamar-lhe o mercado e o campo de batalha, onde acontece uma libertação real. Vamos então falar de termos como redenção, expiatório ou expiação e Cristo vencedor. Qual é o contexto? Na cultura greco-romana, a redenção era o termo usado para comprar a liberdade de um escravo. No campo teológico, a humanidade estava escravizada pelo medo da morte, espiritualmente falando.
Hebreus 2,15. E nós vamos ler, eu vou ler para vocês. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ou seja, Jesus, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ora, Cristo entra nesta feira de escravos, vou chamar-lhe assim, e paga o resgate. Mas ele também entra como Cristo vencedor, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Então, o ato expiatório de Jesus não só remove a culpa, que é o lado legal, mas quebra as correntes, ou seja, liberta-nos da escravidão, do pecado e de Satanás. Vamos resumir então? Verdade fundamental. A salvação é tanto um perdão legal quanto uma libertação espiritual de poderes que nos dominavam. Qual é a aplicação prática? Viver em liberdade significa não ceder mais aos velhos vícios e medos, pois o dono anterior, Satanás, já não tem direitos sobre ti. Agora pertencemos a Cristo. Ele comprou-nos. Aleluia! Redimiu-nos. Redenção. Redentor. Qual é o princípio transcultural? É que o desejo humano, existe um desejo humano por libertação, por vitória. Existe um vazio, existe uma busca por Deus. E essa libertação, essa satisfação, só podemos satisfazê-la em Cristo e só podemos encontrar em Cristo o nosso libertador. Passemos então agora ao terceiro tópico e último desta lição, de número 5, da Escola Bíblica Dominical, a Escola da Fé Bíblica. Queremos ser bíblicos, queremos ser bereanos, não ir além das Escrituras, mas também não ficar aquém das Escrituras. Por isso, oramos para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos ilumine, nos guie e nos guarde, para que não sejamos varridos por ventos de doutrina várias e estranhas, mas que o Senhor nos ajude a ficar firmes na fé, perseverantes até ao fim. Neste terceiro tópico, quero falar-vos acerca da mesa do Pai. Isto fala-nos de quê? De comunhão, ou seja, o fim da inimizade com Deus. E vai envolver termos como reconciliação e expiação. Vejamos o contexto. O pecado não quebrou apenas leis, quebrou o coração de Deus. O pecado criou um abismo relacional entre Deus e o homem. O véu do templo simbolizava essa separação. O lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote uma vez no ano entrava, e não sem sangue. O véu separava esse lugar santíssimo do véu do lugar santo, que era onde os sacerdotes oficiavam. Portanto, a presença de Deus estava bloqueada, estava interdita. Então, o véu do templo simbolizava essa separação que existe entre Deus e o homem pecador. Mas, na cruz, o véu do templo foi rasgado por intervenção divina, pois a Bíblia nos diz que foi rasgado de alto a baixo, de cima para baixo, de Deus em direção ao homem, permitindo agora o quê? Um novo e vivo acesso franqueado a todo aquele que aceita e confia por fé nesta obra expiatória de Cristo Jesus. Então vemos que a reconciliação
cá está o termo teológico, é o termo que descreve a mudança de estado. Ou seja, passamos de inimigos para amigos de Deus, conforme nos diz Romanos 5:10. E em Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e 20, nós somos convidados a entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. A expiação, é outro termo, é o resultado final, ou seja, Deus e o homem tornam-se um só novamente. Ou seja, não se trata apenas de perdão, de pagar uma dívida, de nos resgatar da escravidão, mas trata-se, sobretudo, de nos reconciliar com Deus, de sermos reunidos à mesa do Pai e vivermos em comunhão, em família espiritual. Vamos então resumir este terceiro e último tópico, falando que a verdade fundamental é que o objetivo da cruz não foi apenas levar-nos para o céu, mas foi trazer-nos de volta à comunhão com Deus. Qual é a aplicação prática? Se estás reconciliado com Deus, deves ser um agente de reconciliação na tua família, na tua igreja onde congregas, na sociedade, em todo lugar. Paz com Deus, paz com o próximo. E qual o princípio transcultural? É que a restauração de relacionamentos quebrados é uma necessidade humana e universal. E só em Cristo pode restaurar completamente todas essas inimizades que existem entre o homem e Deus e também entre uns e outros. Resumindo, a verdade fundamental, não há pecado tão grande que o sacrifício de Cristo não possa cobrir, nem pessoa tão boa que não precise dele. Devemos também, perante isto, fazer o quê? Evangelizar sem reservas. Não há ninguém por quem Cristo não tenha morrido. Ou seja, ele veio para que todos tenhamos vida e vida em abundância. Cristo quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. A dignidade humana é reafirmada pelo facto de Cristo ter dado a sua vida por toda a humanidade. Perguntas de reflexão que quero fazer contigo. Se hoje tivesses de te apresentar perante um Deus perfeitamente santo, confiarias nas tuas boas ações ou precisarias que alguém tivesse pago a dívida por ti? Sentes-te livre ou ainda és escravo de hábitos, traumas ou do medo do que vem depois da morte? Estar reconciliado é diferente de ser tolerado. Sabes o que é ser amado por Deus como um filho que voltou para casa? Já experimentaste esta paz com Deus? Jesus já abriu a porta para ti. O que falta para que deixes de ser apenas um espectador da cruz e passes a ser um beneficiário do seu sangue, nascendo de novo para uma vida de paz? Que o Espírito Santo ilumine a tua mente para que confirmes estas verdades na Bíblia e encontres o perdão que só o Cordeiro de Deus pode dar. Por isso, eu quero convidar-te a fazer uma oração comigo. Pai Santo, percebo agora as implicações da obra que tu realizaste na cruz do Calvário em meu favor. Por causa do meu pecado que me separava de ti, por causa da escravidão
em que eu vivia, cujo dono era Satanás, o diabo, o sedutor das almas. Compreendo agora que tu morrestes também para me libertar dessa escravidão. Compreendo que tu pagastes o preço para que eu agora tenha a vida. A tua vida veio substituir a minha morte, porque o salário do pecado era a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então venha à tua presença com humildade, reconhecendo a minha necessidade da tua salvação, e me submeto ao teu senhorio. Agora pertenço-te, sou teu, entrego-te a minha vida, os meus projetos, os meus planos, e confio na tua graça e confio na promessa de salvação, de reconciliação. Confio que agora pertenço à família de Deus, portanto agora sou herdeiro com Cristo, e confio também que tu tens reservado para mim a glória eterna. Por isso eu te agradeço por esta obra maravilhosa e a aceito pela fé na minha vida. Obrigado pela paz, pela reconciliação, pela libertação. Obrigado porque agora sou teu filho, porque te pertenço. Nas tuas mãos estou seguro. Já não temo o amanhã, já não tenho medo da morte, porque sei que partir é melhor, pois é estar contigo para todo sempre. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus realmente nos possa abençoar e até à próxima aula, se Deus permitir.